Olá, eu sou a Gabi, professora de Física. Hoje em dia, nós somos super dependentes da tecnologia e de vários equipamentos eletrônicos, entre eles o computador. Mas você sabe o que tem dentro deles? Várias peças e elementos que compõem um circuito elétrico, que é o tema da nossa aula de hoje. Se liga! Quando abrimos um computador, encontramos uma série de peças, entre elas a placa-mãe. E é nessa peça que a gente conecta, por exemplo, a unidade de armazenamento, o processador e a fonte. Quando observamos a placa-mãe, podemos identificar vários elementos que compõem um circuito elétrico, por exemplo, resistores, capacitores, diodos, entre outros. Entretanto, esse tipo de circuito ele é bem complexo, até porque computadores eles conseguem executar diversas funções. Na física do ensino médio, a gente começa a estudar circuitos elétricos de uma forma bem mais simples, com menos elementos e em situações bem menos complexas. O circuito mais simples possível vai ser aquele composto por um gerador ideal e por um resistor. E aí a caracterização desse circuito vai ser feita pela tensão ou pela diferença de potencial, que vai ser medida em volts, e pela corrente que percorre o circuito, que vai ser medida em amperes. No resistor, a temperatura constante, o físico alemão Georg Ohm identificou que a tensão ela é sempre proporcional à corrente elétrica. E ele nomeou essa constante de proporcionalidade como a resistência elétrica do material, ou nesse caso, a resistência elétrica do resistor. E aí ficou conhecida essa regra de proporcionalidade, essa constante de proporcionalidade, como primeira lei de Ohm. Se tivermos um circuito um pouquinho mais complexo, com mais do que um resistor, essa associação pode ser feita de duas formas, ou em série ou em paralelo. Na associação em série, a corrente elétrica tem um único caminho para percorrer, saindo da fonte, percorrendo todos os resistores e voltando para a fonte. A associação em série ela possui algumas características fundamentais. A primeira delas é a questão da corrente. A corrente que sai aqui do gerador, ela vai percorrer o circuito, chegar aqui no resistor 3, passar pelo resistor 2, passar pelo resistor 1, e voltar para a fonte. Então veja que eu só tinha um caminho de corrente possível para percorrer todo o circuito. Essa é a primeira característica fundamental. A corrente, aquela corrente total que é gerada pela fonte, vai ser a corrente que passa pelo resistor 1, vai ser a corrente que passa pelo resistor 2 e vai ser a corrente que passa pelo resistor 3. Quer dizer, a gente não tem como ter uma corrente diferente, porque eu só tenho um caminho possível. Então, todas as correntes, elas vão ser iguais. O I que passa pelo resistor 1 é o I que passa pelo resistor 2, que é o I que passa pelo resistor 3. Então, as correntes, elas vão ser sempre iguais. Uma segunda característica é em termos de tensão. Aí, nesse caso, não vai ser tudo igual. O que eu vou ter é uma divisão do valor da diferença de potencial. Quer dizer, a tensão gerada aqui na bateria, ela vai ser dividida entre as resistências aqui, entre os resistores. Então, eu vou ter uma tensão aplicada no resistor 1, uma tensão aplicada no resistor 2 e uma tensão aplicada no resistor 3. A soma dessas tensões vai me dar o valor da tensão total, dessa tensão que eu tenho aqui embaixo na bateria. Então, quer dizer que se essa tensão valesse, por exemplo, 30, eu teria 10 no resistor 1, 10 no resistor 2 e 10 no resistor 3? Não, porque essa divisão entre os resistores, ela não é igual. Como funciona essa divisão, a gente vai ver daqui a pouco no exemplo, mas não necessariamente é igual para todo mundo. Só é igual se o valor da resistência dos 3 resistores for igual. Senão, eu tenho uma divisão que não necessariamente é igual para todo mundo. E por último, eu tenho o cálculo aqui da resistência equivalente.
Essa resistência do resistor equivalente, ela seria um resistor que eu poderia trocar pelas 3 resistências e eu ainda teria o mesmo valor de tensão total e de corrente total. É isso que significa essa resistência do resistor equivalente. Eu teria esse valor e esse valor mantidos iguais. E aí, para calcular essa resistência do resistor equivalente, basta somar todos os valores de resistência que eu tenho no meu circuito. Nesse caso aqui, eu tenho 3 resistores, então eu vou somar 3 resistências. Mas se eu tivesse mais ou menos resistores, eu somaria mais ou menos resistências. Basta somar quantas eu tiver. Então, essas são as 3 características da associação em série. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte circuito. Aqui nós temos 2 resistores, um cuja resistência é de 2 ohms e um cuja resistência é de 3 ohms, conectados a uma bateria de 12 volts. Primeiro, a gente pode calcular quanto vale a resistência do resistor equivalente para esse circuito. O que significa essa resistência? Significa que eu tendo a mesma bateria aqui de 12 volts, eu vou ter esse tal desse resistor, que eu ainda não sei quanto vale, mas a gente vai calcular, e a corrente que percorreria esse circuito de cima também vai percorrer esse circuito de baixo. É isso que significa essa resistência do resistor equivalente. E quanto ela vale? Bom, como esses 2 resistores estão associados em série, a gente calcula a resistência do resistor equivalente somando as resistências. Nesse caso, vai ser a resistência 1 mais a resistência 2. Então, eu tenho que a resistência do resistor equivalente vai ser 2 mais 3. Então, eu vou chamar esse aqui de R1 e esse aqui de R2. Portanto, a resistência do resistor equivalente vale 5. Como é resistência, 5 ohms. Então, esse resistor que eu desenhei aqui embaixo, a resistência dele é de 5 ohms. Muito bem. E qual seria a corrente que percorre esse circuito? Bom, se eu tenho a resistência e tenho o DDP, para calcular a corrente, a gente usa a primeira lei de Ohm. Então, eu tenho que U é igual a R vezes I. Como eu estou pensando na corrente total, na resistência equivalente e o U total. Então, eu estou usando a primeira lei de Ohm, mas eu estou aplicando isso nos valores totais do meu circuito. O U, então, vale 12, a resistência vale 5 e a corrente é o que eu quero saber. Então, eu tenho que a corrente total vai ser 12 dividido por 5. E isso dá 2,4. Como é corrente, 2,4 amperes. Então, essa daí é a corrente que percorre o meu circuito. Aqui eu tenho 2,4 amperes. Só que eu tenho 2,4 amperes aqui, eu também tenho 2,4 amperes no circuito de cima. Porque, afinal, é isso que significa o tal do resistor equivalente. É aquele que eu posso substituir dentro do meu circuito e eu vou ter a mesma tensão e a mesma corrente. Então, essa corrente total é a definição, né, da corrente da associação em série. Ela vai ser a corrente que passa tanto aquela que sai da bateria, quanto é aquela que passa pelos resistores 1 e 2. Então, eu tenho aqui que a corrente que passa pelo resistor 1 é igual à corrente que passa pelo resistor 2, que é igual à corrente total. E isso vale 2,4 amperes. E aí, como é que eu calcularia qual que é a tensão aplicada em cada um dos resistores? Bom, eu usaria também a primeira lei de Ohm, só que dessa vez pensando nos valores dos resistores. Então, eu tenho que U é igual a R vezes I, só que se eu quero saber quanto é o U aplicado no resistor 1, eu vou usar a resistência do resistor 1 e a corrente que passa pelo resistor 1.
Então, a tensão do resistor 1 vai ser a resistência do resistor 1, que vale 2, vezes a corrente que passa por ele, que também vale 2,4. Então, a tensão aqui vai ser 2 vezes 2,4, que dá 4,8. Como é tensão, volts. Então, aqui eu tenho uma tensão de 4,8 volts. Para calcular a tensão no outro resistor, eu posso fazer a mesma conta de U igual a R vezes I, pensando nos valores do resistor 2, ou eu posso me lembrar que as duas tensões, aquela aplicada no resistor 1 e aquela aplicada no resistor 2, tem que dar a tensão total. Aí é você que escolhe qual das duas formas você acha que é melhor. Tanto faz, a resposta tem que ser a mesma. Então, eu tenho que a tensão total tem que ser a tensão aplicada no resistor 1 mais a tensão aplicada no resistor 2. A tensão total é aquela gerada pela bateria, 12. A tensão 1, 4,8. A tensão 2 é o que a gente quer saber. Então, o U2 vai ser 12 menos 4,8, que dá 7,2. Como é tensão, 7,2 volts, que é aquilo que está aplicado aqui. Então, pronto. A gente conseguiu calcular quanto vale a corrente que passa por cada um dos resistores, quanto vale a tensão aplicada em cada um dos resistores, e é assim que a gente utiliza, né, as características da associação em série para calcular os valores em cada um dos resistores. Já na associação em paralelo, a corrente elétrica se divide, porque tem mais do que um caminho possível para sair da fonte, dar a volta no circuito e voltar para a fonte. A associação em paralelo possui algumas características fundamentais. A primeira delas é a diferença de potencial aplicada aos resistores, que é a própria diferença de potencial gerada pela fonte. Essa é a primeira característica da associação em paralelo. Por que isso acontece? Bom, acontece porque os fios, eles funcionam como uma extensão da tensão que eu tenho ali na minha fonte. Então, se eu pensar não na diferença de potencial, mas no potencial desse ponto, até eu encontrar uma resistência elétrica, o potencial desse pontinho verde, ele vai ser o potencial de todos os pontos até eu encontrar uma resistência. Então, o valor desse potencial é igual em todos esses pontos da linha verde, até chegar ali na resistência. Então, nesse ponto é igual a nesse ponto, que é igual a nesse ponto. O valor do potencial elétrico. A mesma coisa acontece do outro lado. Se eu pensar nesse ponto azul e esticar ele, o potencial vai ser igual ao potencial desse ponto, que vai ser igual ao potencial desse ponto. Aquilo que eu chamo de diferença de potencial da fonte é a diferença que eu tenho entre esse ponto azul e esse ponto verde. Tudo bem? Mas quando eu olho para o resistor 1, eu também tenho um ponto azul e um ponto verde. Então, a diferença de potencial lá em cima vai ser igual à diferença de potencial embaixo. E quando eu olho para o resistor 2, eu também tenho um ponto azul e um ponto verde. Então, a diferença de potencial vai ser a mesma. Por isso que essa é a primeira característica da associação em paralelo. A diferença de potencial de quantos resistores eu tiver em paralelo vão ser sempre iguais. Porque eu sempre vou ter essa extensão aqui em verde e essa extensão em azul. E a diferença entre os pontos azuis e verdes sempre vão ser iguais. Então, característica número 1. A característica número 2 está relacionada com a corrente, que daí não vai ser igual, porque a corrente vai se dividir.
Por quê? A corrente, ela sai daqui da fonte. E quando ela chega nesse ponto vermelho aqui, ela tem duas opções. A corrente, ela pode ou subir ou virar. A corrente que sobe passa aqui pelo resistor 1. Continua o caminho aqui, desce, até chegar nesse ponto. Já a corrente que virou, ela passa pelo resistor 2 e encontra com aquela que tinha subido, nesse ponto em vermelho. E aí elas se somam de novo e voltam para a fonte. Então, o que acontece é que no meio do caminho, a corrente se divide. Uma parte da corrente vai para o resistor 1 e uma parte da corrente vai para o resistor 2. Nesse ponto em vermelho aqui, ela se divide e nesse ponto em vermelho aqui, ela se junta. Essa é a segunda característica da associação em paralelo. A corrente total, ela vai ser sempre a soma das parcelas das correntes que passam pelos diferentes resistores. Nesse caso, a gente só tem desenhado 2 resistores, mas se eu tivesse mais resistores desenhados, a soma da corrente seria entre todos os resistores que eu tivesse. Então, seria a corrente total, o I1, mais I2, mais I3, mais I4, enfim, quantos resistores eu tivesse. E por último, eu tenho o cálculo da resistência equivalente, que seria a resistência daquele resistor que eu posso substituir por todos os resistores que eu tenho na minha associação e eu ainda teria a mesma corrente total e a mesma DDP total. Esse cálculo, ele é realizado dessa forma. Então, eu tenho que 1 sobre a resistência do resistor equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E se eu tivesse mais resistores? Mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, enfim, quantas resistências eu tivesse. E essas são as características da associação em paralelo. Então, por exemplo, vamos supor esse seguinte circuito. Aqui eu tenho uma fonte de 12 volts ligadas a também um resistor de 3 ohms e a também um resistor de resistência 2 ohms. Só que, diferentemente da associação anterior, dessa vez os 2 resistores eles estão associados em paralelo. E aí, o que muda? Bom, vamos ver. A primeira coisa que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fez na associação anterior. A gente vai calcular a resistência do resistor equivalente, que, da mesma forma que no exemplo anterior, é o resistor que a gente pode substituir aqui. E eu vou ter, na mesma fonte de 12 volts, a mesma corrente, que eu ainda não sei qual é, mas que circularia tanto no circuito de cima quanto no circuito de baixo. E aí eu vou ter que calcular qual é o resistor que faria isso, qual é a resistência desse resistor. Nesse caso, que é a associação em paralelo, o cálculo da resistência desse resistor, ele é um pouco diferente. Então, eu tenho que 1 sobre a resistência do resistor equivalente é igual a 1 sobre a resistência do resistor 1 mais 1 sobre a resistência do resistor 2. E aí eu vou chamar esse aqui de R1 e esse aqui de R2. Então, eu tenho que 1 sobre a resistência do resistor equivalente vai ser 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, MMC, né? Que entre 2 e 3 vai ser 6. Então, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. Então, eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente vai ser 5 sobre 6.
E aí, essa já é a resposta? Não. Por quê? Porque a pergunta não é 1 sobre a resistência do resistor equivalente. A pergunta é a resistência do resistor equivalente. Então, a gente precisa lembrar de inverter a fração, que nesse caso vai ser 6/5, que podemos deixar assim em forma de fração, ou a gente pode colocar a resposta 6 dividido por 5, 1/2. Aí tanto faz se você acha mais fácil trabalhar com fração ou com número com vírgula. Irrelevante. Como é resistência, a unidade de medida é o ohm. Então, essa é a resistência desse resistor aqui em cima. 1,2 ohms. Aí, a gente tem quanto vale a resistência, a gente tem quanto vale a DDP, portanto, podemos calcular quanto vale a corrente. E como que a gente faz isso? Primeira lei de Ohm. Então, eu tenho que U é igual a R vezes I. Como eu tenho o U total e a resistência equivalente, eu estou calculando a corrente total. Então, eu estou aplicando a primeira lei de Ohm, mas eu estou pensando nos valores totais do meu circuito. A DDP vale 12, a resistência equivalente 1,2 e a corrente é o que eu quero saber. Então, a corrente vai ser 12 dividido por 1,2, que vai dar 10. Como é corrente, 10 amperes. Então, isso implica que a corrente nesse circuito aqui em cima de 10 amperes vai ser a mesma corrente total nesse circuito aqui embaixo. 10 amperes. Vai ser a mesma corrente saindo da fonte. Essa vai ser a corrente que passa pelos resistores 1 e 2? Não, porque essa não é a característica da associação em paralelo. Na associação em paralelo, o que eu tenho igual para todos os resistores não é a corrente, é a DDP. Então, eu tenho que a DDP total é igual a DDP 1, que é igual a DDP 2, ou seja, 12 volts. Então, aqui no resistor 2, eu tenho 12 volts, e aqui no resistor 1, eu também tenho 12 volts. E como que eu acho a corrente? Bom, eu já tenho quanto vale o R e eu tenho quanto vale o U. Então, eu consigo achar quanto vale o I, também utilizando a primeira lei de Ohm. Só que dessa vez pensando diretamente nos resistores. Então, eu tenho que U é igual a R vezes I. Mas se eu quero saber quanto vale a corrente 1, eu estou pensando no R1 e no U1. O U1 vale 12, a resistência 1 vale 2 e a corrente 1 é o que eu quero saber. Então, o I1 vai ser 12 dividido por 2, que dá 6. Como é corrente, 6 amperes. E aí, para calcular quanto vale a corrente 2, eu posso tanto fazer o mesmo cálculo pensando no resistor 2, ou eu posso me lembrar que a corrente total, aqueles 10 amperes que eu encontrei, ele vai ser a soma das duas correntes. Porque esses 10 amperes, eles vão chegar nesse ponto e eu vou ter 6 amperes que sobe aqui em cima para o resistor 1. Então, quanto que vira aqui para o resistor 2? 4, né? Porque se chegou 10, subiu 6, quanto sobrou? 4, né? Porque tem que dar a soma. Mas a gente também pode fazer pela primeira lei de Ohm. Então, eu tenho que o U2 vai ser o R2 vezes o I2. E o resultado a gente já sabe quanto tem que ser, né? O U2 vale 12, a resistência 2 vale 3, vezes o I2. Então, o I2 vai ser 12 dividido por 3, que olha só, 4 amperes. Então, aqui, 4 amperes. Então, veja que 6 mais 4 tem que dar aqui os 10 amperes totais. Então, é assim que a gente utiliza as características da associação em paralelo para calcular quantos são os valores de DDP, corrente, enfim,
que são aplicadas em cada um dos resistores da associação. Ao longo da aula de hoje, discutimos a associação de resistores em série e em paralelo. Claro que para a gente entender o funcionamento de alguns equipamentos eletrônicos mais complexos, como o computador, a gente não pode apenas entender como funcionam os resistores. É necessário compreender também o funcionamento de outros elementos do circuito elétrico. Mas esse é o primeiro passo. Espero que tenham gostado da aula. Aproveita, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Beijinhos, tchau, tchau!